pessoal, bem-vindos ao Nuvem Digital. Nuvem Digital! Eu sou Alice Souto e hoje vou entrevistar o querido EJ. Fala oi pro pessoal, EJ! E aí, salve galerinha! Salve, salve! EJ é estudante de letras da UFFS, experimentador artístico, poeta, MC, produtor cultural do coletivo Subversão e lançou o álbum Sinergia. E eu queria te perguntar, EJ, justamente sobre essa belíssima palavra que você tem tatuado no pescoço, sinergia, que dá título ao seu álbum. O que é sinergia para você? Eu escolhi essa palavra porque ela é uma palavra que fala sobre a harmonia das partes. E quando a gente pensa numa pessoa trans fazendo hip hop, fazendo movimento, ela não tá fazendo isso só por ela mesma, né? No caso, eu não faço isso só por mim. Eu faço por toda uma comunidade. E eu acho que a ideia é que a gente tenha uma harmonia entre a comunidade trans e que a gente possa juntos, né, juntos em sinergia, a gente possa mudar a situação das coisas, mudar o mundo, mudar o nosso mundo, né, nossa micro-revolução, não necessariamente o mundo todo, porque eu acho que é muito difícil, mas pelo menos a nossa micro-revolução seja feita em sinergia. Maravilha! E essa é uma temática muito presente no álbum, né? É um álbum bastante militante e com muitas ideias sobre essa harmonia e também de luta, né? Porque é uma harmonia que a gente precisa batalhar um pouco para conseguir. E no âmbito, inclusive, do hip hop, me parece que é um meio que ainda existe muita dificuldade, muita resistência para a entrada de pessoas que não sejam cis, né? Enfim, pessoas que não sejam homem, hétero, padrão, de algum modo. Inclusive, até nas próprias batalhas, né, a gente vê poucas pessoas trans e até mulheres poucas batalhando. Geralmente são os homens que estão nas batalhas. Tem uma canção que fala sobre isso, né? Então eu queria te perguntar, assim, como tem sido aí a sua estratégia para driblar esse meio musical extremamente machista e homofóbico, não do hip hop, da música em geral, né? Quais são aí as suas estratégias para driblar esse preconceito? Dentro do coletivo Subversão, a gente tem esse nome justamente por isso. A gente chama esse grupo de pessoas que saem da cisnormatividade ou ainda da heterocisnormatividade, a gente chama de corpas subversivas. Então, o hip hop, a gente pode dizer que é um espaço majoritariamente heterocisnormativo e ainda masculino, né? Então, são homens cisgêneros que estão ali em grande maioria. E em Chapecó a gente ainda pode pontuar a questão da racialização, né? A gente pode pontuar que a maior parte das pessoas que estão ali são brancas. Então é um cenário diferente, se a gente for pensar, um cenário diferente do cenário nacional, não tão diferente em relação a não ter espaço para mulheres e pessoas não normativas, mas o que a gente tem feito, eu falo a gente porque no começo era só eu por eu, né? Mas depois eu fui entendendo e também no processo do álbum fui construindo essa ideia de sinergia e fui entendendo que, primeiro de tudo, persistência, porque vai ter momentos que não vai ter apoio, vai ter momentos que não vai ter pessoas dispostas, porque a ideia de se encarar um movimento tão heterocisnormativo ela é um pouco assustadora se você for ver, né? Porque você vai empreender uma grande energia para poder fazer isso. E aí você pensa em fazer isso sozinho e vai nos eventos e se depara com várias situações de machismo, de misoginia, de transfobia, de todo que é tipo de opressão, desanima. Mas a questão é que esses espaços estão aí, eles vão continuar existindo, vai continuar tendo todas essas opressões. E se a gente não persistir no nosso movimento, também não vai mudar nada. Então, a persistência, né, por mais que às vezes seja difícil, e tem momentos que a cultura, ela
o movimento cultural em geral, né? Ele tem uma crescente, tem momentos que dá uma baixada, então é normal, né? A gente passa por altos e baixos, mas se a gente persistir, com certeza em algum momento vai gerar frutos, né? A gente precisa plantar sementes. E precisa despertar o interesse de mulheres e pessoas LGBTQIA+, pelo hip hop, né? Porque esse interesse, ele não existe. Ou ainda existe, mas ele não é visualizado de uma forma concreta. Por exemplo, as meninas, elas vão assistir a batalha e elas até sentem no fundo do coraçãozinho delas, assim, uma vontade, como é que seria se eu rimasse? Mas elas não se visualizam ali, não tem uma outra mina ali pra dizer, olha, se ela foi, eu posso ir. Então é bem complicado, assim, é praticamente começar do zero, né? Você tem que plantar a sementinha no coração das pessoas, tem que também encontrar as pessoas que se identificam com o movimento, porque é um movimento periférico, né? Então a gente precisa caminhar em direção aos bairros, em direção às comunidades e não ficar só no centro, não ficar só naquelas pessoas que apreciam o movimento, né? Mas sim nas pessoas em que o movimento vai fazer mais sentido na vida delas, né? Vai ser uma realidade que conversa com a delas. O hip hop hoje ele conversa com muitas realidades, se a gente for ver, né? Por exemplo, falar sobre gênero no hip hop é o que eu faço, falo sobre gênero, sobre transfobia, sobre outras opressões, mas a raiz, a base mesmo, tem a ver com a comunidade, com a periferia, com a luta contra as violências, a questão das dificuldades, do racismo. Então, o objetivo nosso, do coletivo, é alcançar esses espaços. E também está surgindo uma movimentação legal das próprias batalhas que existem em Chapecó em levar para os bairros, assim. Essa semana eu vi, achei muito da hora, que é a Liga de Bairros, que eu vi na internet aí. E achei bacana, porque a ideia do hip hop chegar até as pessoas certas começa por aí, né? Indo pros bairros, indo pras praças dos bairros, onde tem a molecada lá brincando no domingo de tarde ou no sábado. É chegar pras pessoas que vai fazer sentido esse movimento. Então as estratégias pra mim é isso, assim, é não desistir, é persistir. Mesmo que seja só eu e uma outra pessoa rimando. Vai ser 2. E 2 é um começo, sabe? E 2 dá pra se dizer, né? Não saber o gênero das pessoas, mas é o começo. E chegar nos bairros, chegar nas pessoas certas. O coletivo também tem a ideia de futuramente estabelecer um projeto de ir até as escolas, fazer oficinas nas escolas, não só de hip hop e dos elementos que compõem, mas também oficinas para empoderar esses jovens, né? Para falar sobre a voz das mulheres, dos LGBTQIA+, né? A voz das pessoas, para dar, às vezes, até a questão do projeto de vida, né? Porque o hip hop ele é um movimento, não é só a questão da música, do entretenimento, de ir lá e gritar na batalha. Ele é um movimento que também tem a ver com empoderar os jovens de periferia, com ter uma outra perspectiva de vida. Eu posso fazer uma faculdade, eu posso falar sobre a minha vivência, fazer um TCC falando sobre a minha vivência na periferia, né? Nós falarmos por nós mesmos, e isso tem a ver com o hip hop, é um movimento social, né? Acho que encarar o hip hop como um movimento social é a minha estratégia, é isso. Que máximo! E aí, até fiquei pensando aqui, né, sobre como que é essa vivência da arte na sua vida, especificamente, como foi o teu processo de empoderamento. Eu sei que você, anteriormente de se desenvolver como MC, você já estava na poesia, até falando poemas, né? A gente falou poemas juntos. Então, queria te perguntar como que foi esse começo, essa trajetória, né? Essa pergunta sobre trajetória na sua vida. Então, eu comecei a me aproximar de algum tipo de movimento social, já que é mais isso pra mim, né? Mas é cultural também, no movimento estudantil. Então, eu acho que eu tinha uns 15 anos, 15, 16 anos, assim. Eu conheci a UBS, conheci a UNE, as juventudes políticas aqui em Chapecó, e eu participei de congressos, e foi nesses congressos que eu assisti batalhas de rap, e mais batalhas de rap de conhecimento, então já também difere um pouquinho do que é o movimento aqui, né? Mas foi nesses congressos que eu encontrei o hip hop. E eu já escrevia poesia. Eu escrevo poesia desde que eu tinha uns 12 anos. No começo era uma coisa intimista, assim, né? Pensando em expressar meus sentimentos. E aí depois
fui desenvolvendo mais, fui expandindo, né, a ideia do que eu posso colocar na poesia, o que a poesia pode transmitir para além dos meus sentimentos. E é um processo bem divertido a poesia, escrever, porque é uma liberdade, né? Você pode usar as palavras para fazer o que você quiser. E aí eu sempre escrevi. E quando eu vi a batalha de rima do conhecimento, eu fiquei encantado. Eu pensei, nossa, essas pessoas que estão ali em cima no palco são poetas. Eu também sou poeta. Ó, a semelhança aí, né? Tem alguma semelhança. Aí eu já ouvia rap, mas eu comecei a investigar mais. E aí eu comecei a investigar muito sobre o movimento hip hop. E descobri que tinha uma batalha que estava começando aqui em Chapecó, que era a Batalha da Casinha, na época ali perto da Catedral, na Praça Coronel Bertazzo. E começou a rolar essa batalha e eu tava num momento também da minha adolescência, dá pra se dizer, bastante eufórico, entusiasta, esse momento em que a gente se sente capaz de tudo, que é a adolescência, né? Adoro. Queria me sentir assim pro resto da vida. E eu pensei, eu vou tentar, né? Tá todo mundo começando, vou começar também. Aí eu me juntei com umas meninas. Na época eu me identificava socialmente como mulher. E aí a nossa pauta maior era isso, era a questão do machismo. Foi muito bom, foi muito legal trocar com elas, assim, diversas questões. Nós, todas e todos, né, já éramos muito imaturos, assim. Mas tem que começar de algum lugar, né? E faz parte do processo, esse amadurecimento sobre o rap, sobre a nossa identidade, sobre o nosso objetivo. Uma coisa que eu acho bem importante nesse processo todo da minha trajetória é justamente eu entender cada vez mais a minha posição na sociedade, porque, como diz a Versa, né, ela é uma menina, ela é uma mulher MC aqui de Chapecó, de Chapecó não, ela nasceu em Ceará, ela mora em Floripa, e na trajetória dela é uma coisa que eu me identifico muito com ela. Ela se deparou com a questão da representatividade, né? Porque só ela rimando lá, ela percebeu que ela não representava todas as mulheres. Porque todas as mulheres é um conjunto muito amplo, né? Uhum. Todas as mulheres, poxa, tem mulheres de tantos tipos e tantas cores, né? E eu me deparei com isso também. É legal que eu esteja na batalha, é legal que eu esteja rimando, é importante, é uma representatividade, mas só isso não basta, porque eu não represento todas as pessoas trans e LGBTQIA+. Então precisa ser de forma coletiva, não é só um, sabe? O meu desejo é que tenha muitas pessoas rimando, que eu vá numa batalha e tenha, sei lá, 5 minas inscritas, até mais. Porque a ideia é que não seja só eu. E o fato de, às vezes, ter sido, durante essa trajetória também, só eu na batalha e um monte de homens cis, a maioria branco, inclusive, né? Eu também sou branco, mas pensando que o hip hop é um movimento de origem negra, a gente também tem que considerar isso, né? Nesses lugares, nesses momentos em que tava só eu era o foco ali da comunidade LGBTQ+, as corpos subversivas, eu me senti muitas vezes como um chaveiro, assim, sabe? Como uma cota. Não no sentido bom das cotas, no sentido ruim de beleza, tem o Emílio, então tá bom, já cumprimos nosso papel de inclusão. E não é isso, né? Não é o Emílio que vai resolver todo o problema da comunidade trans chapecoense. Não é eu ali que, pronto, você já cumpriu o teu papel. Na verdade, o papel de combater a transfobia, de combater essas opressões dentro da batalha e na sociedade, ele é diário, ele é constante. Então, não é porque numa batalha teve 3 minas inscritas que você já resolveu e agora você não precisa mais se posicionar sobre isso. E muitas vezes é o que acontece, né? As pessoas se sentem... já fiz minha parte. Eu percebo isso através das atitudes, através da falta de incentivo para que as meninas se integrem a esse ambiente. Mas, claro, ninguém deixa nada explícito, né? Mas eu me sinto assim muitas vezes, quando as pessoas falam, cobram isso, né? A gente tem o Emílio. Será que a gente tem só o Emílio, tá bom? O Emílio tá bom? Então é uma preocupação que eu tenho, assim. E aí a ideia do coletivo Subversão, que eu acho que no momento tem sido a minha militância, né? Tem sido esse coletivo. É que a gente forme pessoas LGBTQIA+, e mulheres para estar no hip hop. Porque o hip hop tem 5 elementos, né? E para você fazer um movimento, você tem que minimamente conhecer a história desse movimento, o que ele propõe.
né? Você quer fazer que tipo de movimento? Você quer fazer um evento para as pessoas irem lá e se divertir? Legal, mas será que o hip hop é só isso? E tudo bem também se for, mas a gente tem que ter claro o que a gente quer quando a gente tá no hip hop. E é isso que eu tenho feito, assim, eu tenho me dedicado de uma forma mais coletiva. Eu já passei durante esse processo todo, né? Já passei pela parte do eu, aí eu me identifiquei com o hip hop, eu fiz o álbum, eu coloquei minhas questões e agora e desde o processo de produção do álbum, eu tenho me expandido mais, pensando que não é só eu, sabe? Eu tenho visto isso de uma forma muito mais coletiva. E faz bem, porque tira esse peso, né, da representatividade. É igual a Linda Quebrada falando, né, no BBB, que ela fala que a representatividade é legal, mas ela não é o objetivo. Ela tem que ser um trampolim para que outras pessoas ocupem esses espaços, outras corpas consigam estar e serem reconhecidas. Perfeito, perfeito. E vendo aqui, falando também um pouco sobre o próprio álbum, pedi até a colaboração da nossa querida Joana Golim, que hoje não pôde gravar com a gente, porque não está presente, mas ela fez algumas perguntas. A Joana entende bastante de música, né? Ela é DJ, ela tem a pesquisa dela na área da música bem profunda. E a Joana comentou assim: as tracks são bem diversas, tem rap, hip hop, tem beat com piano, beat com guitarra de rock, trip hop e vários convidados para feats. Como foi o processo de escolher os ritmos e os convidados para gravar? Essa parte eu acho bem legal, assim, né? Porque eu falei que eu sou experimentador artístico e é justamente por isso. Porque o que eu conheço de música veio a partir do hip hop. Então eu só passei a estudar e entender os ritmos musicais e observar mais e me tornar um estudioso da música a partir do hip hop, do rap, de ter conhecido isso. Então eu busquei fazer uma experimentação desse álbum. Comecei com uma música que tem uma pegada de salsa, aí tem poesia de slam também, que é uma coisa que eu faço bastante. Então começa com slam e tem uma música com pegada de salsa, uma música mais triste que puxa um pouquinho MPB, um jazz. Tem rock no meio, eu acho que essa do rock, inclusive, é uma música que ultimamente tem feito muito sentido, né? Acho que é uma música que fala sobre o meu lugar no hip hop em si. Tem música que é mais raiz, com aquele beat mais old school, que é um boom bapzão, que fala sobre as críticas sociais, que é bem legal também. Tem funk, tem house, vogue, trap. E tudo isso foi, assim, uma loucura, porque cada música eu cheguei com um estilo. Mas por que cada música tem um ritmo? Porque a ideia do álbum é passar, através de cada faixa, um sentimento pelo qual eu passei durante a minha transição. Então é como se o álbum inteiro, se você ouvir ele do começo ao fim na ordem certa, vai ser um relato meu sobre a minha vivência enquanto pessoa trans. Então eu começo falando sobre libertação. E aí tem essa música bem dançante, né, com salsa e bastante instrumentos e alegria, porque é um sentimento de descoberta, libertação. Aí depois passa para uma parte assim um pouco mais triste, porque a gente depois que se liberta descobre a rejeição familiar e rejeição da sociedade em geral. Depois uma revolta, e aí também a revolta ela é muito característica desses beats de boom bap mais raiz, mais old school. E depois o rock, porque é aquela revolta dentro do próprio movimento, né? Você perceber o teu lugar ali, que você precisa se impor para conseguir o respeito ali dentro. Aí depois do rock tem uma música que ela é um pouco mais romance, então fala um pouquinho também sobre a transcentralidade, que é quando a gente tenta, se esforça para manter no nosso círculo social pessoas trans, que é a ideia um pouco parecida com o afrocentrismo, acho que, ou afrocentralidade, não sei. Mas é de aproximar pessoas que passam pelas mesmas opressões que nós e fortalecer como um vínculo mesmo, ter um laço, ter relações com essas pessoas. E aí fala um pouquinho sobre esse amor transcentrado. Tem uma música que fala sobre o amor próprio, e aí essa música é Transviado, o nome, música com house, com vogue. E essa música a gente tentou, eu e a Jade, trazer
a Jade, né, que fez o feat comigo, a gente tentou trazer a identidade da bicha chapecoense. O Vogue em si já é uma característica da comunidade LGBTQ+, né, um ritmo bem nosso, e aí ainda a gente tentou trazer na letra questões da própria Chapecó, né? Suba a Avenida de Salto. Essa avenida seria a Avenida Getúlio Vargas. Uhum. Então a gente pensou todas essas questões e ficou muito legal, ficou muito divertido. E aí no final tem a questão do bonde, que seria da união. E no final tem uma música que é um funk misturado com um bap também. Essa música eu fiz em parceria com o Taio. E é uma música que transmite a questão da união, né? Que é a conclusão de todo esse processo que a gente passou, eu passei, mas que talvez outras pessoas se identifiquem, a gente perceber que precisamos estar em união para resolver as nossas questões e para lutar contra essa transfobia, que é uma questão social, né? Então a gente precisa se unir. E aí fica no final essa ideia do bonde trans em Chapecó lutando contra as opressões. E eu pontuo algumas coisas bem interessantes sobre a nossa própria cidade, né? Faço algumas críticas aí sobre a questão dos espaços, de quem pode se divertir ou não em Chapecó e como que a gente é recebido. A gente até fala, né, no rolê de rua que a gente se encontra. Então a ideia é que a gente fale sobre nós, bichas chapecoenses de Chapecó, que estamos aí sobrevivendo. Com certeza, eu gostei muito do funk. Que eu, como carioca, eu me identifico. E também por ter essa marca regional, assim. Eu gosto muito quando o artista consegue falar sobre a sua região. Eu observo assim que, enfim, o rap de São Paulo fala das quebradas de São Paulo como se a gente conhecesse as quebradas de São Paulo, mas a gente não conhece, mas a gente entende, né? E não é porque a gente está falando de Chapecó que quem é de fora não vai entender exatamente que a avenida é a Avenida Getúlio Vargas, que você não vai entender que a avenida é uma referência. A gente traduz para as referências da nossa própria região. E isso gera bastante identificação também, eu acho super importante. Mas eu ainda queria te perguntar sobre esse período anterior ao álbum, porque eu tenho uns zines seus na minha casa, né? Então a sua vida de poeta, né? E a sua escrita também, a escrita continua, né? Porque o álbum é seu e você escreveu todas essas letras, né? O rap, ele tem esse aspecto, assim, o conteúdo é muito importante, né? E essa escrita, essa autoria também. Dificilmente um MC vai ser alguém que não compõe, me parece. Bom, eu não sou entendedora do assunto, mas a gente sempre vê o MC também compositor, não só um cantor de rap, até onde eu sei. E aí eu queria te perguntar sobre o seu processo criativo. Acho que tem uma música que você falou, tô escrevendo no trabalho, né? É verdade. Assim, qual é o momento que você escreve, né? Assim, desde os 12 anos que você escreve, né? Qual é essa função da escrita na sua vida? O que te inspira? Qual a importância para você? Enquanto você estava falando, eu lembrei de uma coisa assim bem significativa nesse meu processo. Eu comecei escrevendo poesia, então desde os 12 anos escrevo. E escrevia na escola, no trabalho, na rua, onde eu tava com um caderninho na mão. Agora as coisas mudaram um pouquinho aí por umas questões físicas, eu tenho utilizado mais o celular. Mas geralmente eu tava com um caderninho na mão, pela cidade, pelo ônibus, onde eu estivesse, estava escrevendo. O poeta, ele tem muito de observar, né? Eu acho que tudo que tá ao nosso redor se torna uma inspiração. A gente observa as coisas de uma forma mais detalhada, mais diferente, mais profunda, ou às vezes até um pouco mais simples, e isso pode gerar poesia. E o que aconteceu foi que eu comecei a escrever sobre as minhas vivências. Eu comecei esse processo todo de militância, movimento estudantil, conheci o hip hop, fez com que eu me revoltasse sobre muitas coisas. E a minha forma de falar sobre isso era através da poesia. Então eu escrevi muita poesia feminista, poesia de slam, poesia falando sobre as situações do dia a dia que me deixavam irritado, as coisas que me indignavam, que me revoltavam. E aí um dia eu enviei uma dessas poesias, uma poesia feminista, para Versa, pro WhatsApp.
E a Versa já respondeu, tu nunca pensou em colocar isso num beat? Então é um momento bem interessante, assim, né? A pessoa falou ali uma coisa que eu nem imaginava e hoje eu faço isso, eu escrevo tanto poesia de slam quanto poesia até marginal ainda, mas de outros temas. E também escrevo música, coloco beat, escrevo música. Então, meu processo é sempre baseado em situações e sentimentos. Às vezes eu quero falar sobre um tema específico, então eu penso um pouquinho sobre isso, reflito, faço anotações, principalmente quando é um rap, porque eu gosto de passar a informação através do rap, escrever as frases, os versos do rap com um objetivo. Qual a mensagem que eu quero passar nessa frase? O que eu quero que as pessoas interpretem? Antes não, era mais intuitivo, só escrevia. Só escrevia, o que saía, saiu. Hoje, obviamente, também tenho esses momentos, esses lapsos, né, de inspiração que a gente tem, mas eu também procuro escrever com um pouco mais de racionalidade, pensando no que eu quero transmitir. Eu acho isso bacana, assim, o rap como um instrumento de fala. E a poesia também, poesia de slam, falo bastante sobre a minha vivência enquanto pessoa não binária, as situações do dia a dia, por exemplo, a última poesia que eu escrevi, eu tenho um caderninho na minha casa lá, foi porque eu entrei no banheiro e eu utilizo o banheiro masculino em lugares que eu me sinto confortável. E aí quando eu saí do banheiro, o moço que tinha entrado depois de mim saiu do banheiro e olhou a placa para ver se ele tinha entrado no banheiro certo. Eu acho engraçado, mas isso diz muito sobre a leitura que as pessoas têm de mim e sobre ainda a binariedade, né? Sobre a sociedade ser muito binária. Então é uma coisa que dá pra gerar muita reflexão. Esse simples fato do cara ter duvidado que eu poderia ser uma pessoa masculina, seja pela leitura que ele fez do meu corpo, da minha roupa, não sei, né? Nem chegamos a trocar uma palavra. Ele me leu e aí ele saiu do banheiro e ficou confuso se ele tinha entrado no banheiro feminino ou masculino. É uma situação. E é a partir disso que eu escrevo, da vida, das situações, das minhas indignações. Eu vi, acho que um vídeo seu que você fala sobre o constrangimento, né? Quando a pessoa erra um pronome e entra numa de se justificar, quando na verdade seria só aceitar, né? Errou, né? Você também não tá pra apontar o dedo e pra dar sermão na pessoa que errou, né? São comunicações que são importantes, que fazem a gente refletir. Eu observo assim que realmente é muito importante a gente poder falar desses assuntos, né? Até essa forma de comunicação da rede social também é super importante e são temas assim que tocam a todos, né? E Jota, você mencionou aí a faculdade de letras. Que período que você tá? Eu tô no 6º período. Você sente que estudar letras ajuda, o processo criativo atrapalha, traz questões? Como que tem sido a sua vivência universitária, né? Você já tem algo, você mencionou algo sobre escrever no TCC, sobre a sua quebrada, sobre a sua vivência, né? Você pensa em fazer isso? Sim, eu penso bastante assim em falar no meu TCC sobre a linguagem inclusiva, sobre as neolinguagens, estudar as línguas, inclusive línguas dentro da comunidade LGBTQIA+. Mas assim, eu gosto muito do curso na parte da língua mesmo, porque eu aprendo espanhol, então isso me abre muitos horizontes em relação à América Latina. Eu acabo consumindo conteúdo, consumindo música, conhecendo artistas de toda a América Latina, que é o meu foco, e eu gosto muito, isso com certeza me inspira muito. Nossa, quando eu saio de uma aula de literatura, eu saio com umas 3 poesias escritas. Às vezes estou anotando, o professor deve pensar, não, tá anotando conteúdo, não, tô escrevendo poesia. Então é realmente muito inspirador. E a universidade é um espaço que media aquele conteúdo mais acadêmico, científico e o conteúdo que vem da nossa vivência.
Então, por isso também que é muito importante as pessoas que fazem hip hop, as pessoas que estão em zonas periféricas, que elas tenham, primeiro de tudo, acesso e tenham o pensamento, o projeto de entrar na universidade, porque muitas vezes a pessoa nem pensa em entrar na universidade, mas é muito importante que essas pessoas estejam lá, porque vai mediar toda uma situação real, uma vivência, e vai falar sobre isso de uma forma acadêmica também. Acho que as duas coisas são importantes, né? O hip hop, ele é mais vivência, ele é mais dia a dia, mas tendo conhecimento científico, eu com certeza consigo agregar muita coisa no meu rap. Eu consigo ver de forma diferente as situações, tenho referências, então abre muitas portas na minha vida. E saio muito inspirado, com certeza. E gravar rap em espanhol? Já pensei, já. Eu tenho algumas letras assim que eu já comecei a colocar, porque depois de um tempo você fica mais confiante na língua, né? Acho que isso é importante também, mas penso que faz parte da identidade latina. Eu quero trazer para mim essa identidade, para além da identidade chapecoense, que é uma coisa que eu já tenho, mas eu quero trazer a identidade latina. Quero escrever fanzines, inclusive, que tenham esse conteúdo sobre a América Latina, sobre escritores, artistas que são muito importantes. Tem uma música para indicar aí para quem está escutando o podcast, que é do Residente, que é This Is Not America, que é sobre o que é a América de verdade. E aí ele fala sobre toda a América Latina, é lindo. Ele cita diversos fatos históricos que aconteceram aqui nos países. E ele cita também cita diversos fatos históricos que aconteceram e cita ritmos, bossa nova, faz críticas até ao Bolsonaro ali no meio. Então é muito legal. Muito Da bom. onde que ele é? Eu acho que ele é argentino. É daquele... mas não tenho certeza. Então tem que dar uma pesquisada. Então, já que a gente entrou nesse assunto, eu queria te perguntar sobre projetos futuros, né? Você falou que pensa aí talvez em gravar um rap em espanhol. O que mais que você planeja aí pra frente? Então, eu tenho evoluído muito na questão da música, da técnica. Eu participo do coro da orquestra aqui em Chapecó e isso também aperfeiçoa bastante a questão da técnica vocal. Então, eu tô aprendendo muita coisa e isso, por consequência, isso aparece na minha música. Então, as minhas futuras músicas, eu pretendo que elas sejam melhores no sentido técnico e também continuo experimentando coisas diferentes. Eu percebi que eu tenho bastante afinidade com o R&B e com uma música mais dançante, romântica, um trap romântico, um trap sentimental. Eu gosto, assim, eu acho que eu tenho bastante afinidade com escrever esse estilo. Pretendo fazer alguns trabalhos ainda, mas eu vou dar uma parada também, já deixo avisado aí, galera, porque eu vou fazer tratamento hormonal, então eu não sei como isso vai afetar a minha voz, como isso vai afetar. E aí o foco vai ser no coletivo Subversão, que é a ideia aqui mais formar outros rimadores, né? Formar pessoas capazes de ocupar esses espaços também. E depois eu vou vendo como é que vai ficando, como que eu vou me relacionar com a minha voz, com essa nova situação na minha vida. E aí sigo, mas compondo, com certeza eu continuo compondo, tô sempre compondo, porque faz parte do dia a dia. E aí vou vendo como vai ser. Mas a princípio eu vou gravar uma música com o Taio, antes de começar esse tratamento. E tem mais uns projetos aí, mas não vou falar nomes nem nada. Brincando, mas de verdade, eu vou gravar uma música antes de começar o tratamento e depois vou focar no coletivo. E pretendo fazer fanzines também. Agora eu pretendo fazer um fanzine que traga essa temática latino-americana, que eu acho que a poesia também é um meio, né? Uhum. Eu não tive a oportunidade de te ver cantando, se apresentando num show. Já te vi falando poesia, mas não num show. Eu sei que você se apresentou na Semana da Música do Magnolia. Como foi a experiência? E das tuas outras experiências com show? Não sei. Bom, a gente acabou de sair de uma pandemia, né? Não teve tanta oportunidade assim. Não teve, assim, não teve muito show. O que mais teve show foi online, então dentro da minha casa, com um período de tempo também curto. Esse show na Semana da Música do Magnolia foi muito legal, porque foi o show mais completo que eu fiz, dá pra se dizer assim, né? Foi quase todas as minhas músicas que eu cantei lá.
E eu consegui também ter essa experiência de palco mais completa, né? Como que eu vou fazer, como que eu administro minhas músicas na hora de cantar, como que eu converso com o público. Foi muito legal, eu acho que eu consegui me aproximar muito do que eu quero passar no palco, de como eu quero que seja minhas performances, minhas apresentações. E o pessoal recebeu bem, assim, eu fiquei feliz, porque por mais que não era um público do hip hop, mas o público que tava lá recebeu muito bem minhas músicas. E a mensagem foi passada, com total certeza, assim, as pessoas receberam, ficaram impactadas, principalmente com o negócio do Boyceta, né, que eu fiz um funk, inclusive a possibilidade de eu gravar esse funk também. Eu fiz um funk, eu tenho um beat lá em casa, e eu fiz um funk falando do boyceta, porque é uma palavra que representa bastante, assim, né, uma parte dos transmasculinos. Nem todos gostam da palavra, mas eu gosto. E eu acho legal, assim, bem empoderadora a gente falar sobre uma beleza transmasculina, sobre corpos transmasculinos. Porque no funk tem muito aquela coisa do pau, não sei nem se posso falar essas coisas, mas no funk tem muito essa coisa do pau, do falocentrismo, acho que é isso, né? E aí vem corpos transmasculinos aí diferentes e mostra que não é só isso, né? Que tem beleza também na transgeneridade e o pessoal gostou da música. Eu acho que vou gravar, hein? Pela recepção das pessoas, eu acho que vale a pena gravar a música. Como é que é o refrão? Canta pra gente. Deixa eu ver se eu lembro. O refrão assim: boyceta de ouro, gostoso em dobro, pego no pescoço, já vira o refém, vai se apaixonar. Aí é um refrão assim bem dançante: desce a raba aqui, que brasa, senta, senta devagar. É um funk bem funk mesmo. Só que fala dessa coisa do boyceta, né? Boyceta de ouro e tal. Legal. Ah, que massa. Eu gosto de funk, né? Então eu vou querer ver essa música gravada mesmo. Eu acho que desse show em específico tem uma coisa bem legal também, que é a música Entre os Dentes, que é um rock. Eu nunca tinha cantado esse rock presencialmente, nem online, na verdade. Nunca tinha apresentado num show. E eu tinha muito um receio de como que eu ia fazer, porque as músicas, elas transitam entre ritmos e também transitam entre sentimentos. E aí quando você vai cantar, você tá cantando uma música triste e de repente você começa a cantar uma música alegre. Eu não sei como é que os artistas administram isso. Eu tô aprendendo agora. E eu pensei, nossa, eu preciso transmitir o que a música tá falando, né? E é um rock, então é uma responsa você cantar um rock. Mas ele tem um sentido, ele foi escrito por um motivo. Então eu consegui recuperar esse motivo, consegui recuperar esse sentimento. E ele casa muito com o que eu tenho sentido ultimamente, que é essa ideia de nós, trans, pessoas LGBTQIA+, no hip hop. Aí você posso cantar. Posso cantar? Canta pra gente, sim. É assim: entrei na roda de rima procurando espaço pra soltar a minha voz. Fala do que me aflige, luta contra o algoz. Hip hop representa a luta de uma era. Hip hop representa a luta de uma era. Botei fogo no mic, cuidado pra não se queimar. Machos MCs querendo me usar de chaveiro e não tô aqui pra te validar. Quando meto bronca late que nem cachorrinho, querendo passar pano, macho não vai passar. Macho não vai passar, cês estão de brincadeira, eu não tô aqui só pra representar, eu tô aqui pra fazer o jogo virar. Quero as gay, as bi, as trans é sapatão, com o mic na mão, com o mic na mão. As gay, as bi, as trans é sapatão, com o mic na mão, com o mic na mão. Ah, muito bom, essa eu gosto muito do álbum. Realmente é aquela música pra incendiar o show, sim, né? Tacar fogo. Tacar fogo, total. Mas eu também queria te pedir pra dizer um poema, uma outra letra, né? Tá, um poema. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. E desde lá o que mudou? Quanto povo ainda sofre e passa fome? E neste ano que se passou, quantas mortes poderiam ter sido evitadas? E o culpado você sabe o nome.
No Brasil do Bolsonaro não tem salário que pague o preço que tá o pão nosso de cada dia. Mais de 600 mil vezes uma família perdeu alguém porque não tinha vacina. E no mercado, uma lágrima cai a cada prateleira. Se alguém tiver celular, pesquisa no Google aí pra mim. Como sobreviver um mês só com água na geladeira. Mas o povo não vive só de vento, não. Estamos consumindo um banquete de agrotóxicos e fake news. Tudo se compra, tudo se vende, querem privatizar até o ar que você respira. Você não tem dinheiro para comprar? Tenta se esforçar um pouquinho mais, afinal o trabalho dignifica. Nosso país sangra, se esfola, se arregaça e não acumula capital para mudar de vida. Porque um homem que usa terno fica com o dinheiro da sangria. Mas hoje em dia, com tanta tecnologia, meu amor, a ciência é uma arma poderosa. Mas quando cai nas mãos erradas, se torna mais um instrumento de exploração. Eles vão construir máquinas, vão desmatar nossas florestas, apagar a história e arrancar as raízes daqueles que fizeram brotar vida na Terra. Eles nos querem infelizes para que não tenhamos forças de enfrentá-los na guerra. Mas se perderam na ilusão de que o estudante é uma tábula rasa e de que poderiam controlar o nosso pensamento. Afinal, o Brasil é nosso e ninguém vai nos tirar da nossa própria casa. Você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar quando o céu clarear? De repente, impunemente, como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Uhul! Bom, e para finalizar, EJ, queria que você mandasse aí uma mensagem. Visualiza todo mundo que pode estar escutando você nesse momento, todos os jovens e as jovens que de repente não sabem muito bem como começar, mas querem colar. Diz as suas redes sociais e como encontrar com esse movimento, né? Seja para as pessoas que estão aqui em Chapecó, seja para quem está de fora, mas pode encontrar na rede social. Nossa, com certeza. O meu Instagram tá aberto, do coletivo também. Do coletivo é Coletivo Subversão, bem fácil de achar. E o meu é Emílio Ruani, com J, _, também bem tranquilo, pode mandar mensagem. E acho que assim, primeiro de tudo é se unir com as pessoas que são iguais ou próximas a você. Acho que é se encontrar dentro da comunidade que você faz parte, se entender a própria identidade. E a partir disso você vai ter muita coisa para falar, muita coisa. A nossa vivência, ela é muito importante. Então, não ache que o que você tem para falar não é importante, porque com certeza alguém vai aprender com isso. Mesmo que você esteja começando, mesmo que você dê umas travadas, vai lá, se joga, porque a prática vai te deixar mais forte e com certeza a tua vivência vai afetar alguém, vai influenciar alguém que tá ali ao teu redor e vai mudar a vida de alguém, com certeza, inclusive a sua. Que maravilha, gratidão pela entrevista e com certeza vai ressoar. Viva essa energia e esse belíssimo trabalho. E viva nós, viva as corpas subversivas no hip hop. Obrigada também. Obrigada. Nuvem Digital. Nuvem.